Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo sussi? Meu nome é Vanderlei Silva e eu sou o professor oficineiro de técnica vocal da Escola Municipal de Música de Paranaguá, das oficinas culturais da Secultur. Esse formato de videoaula é um pouco diferente. A gente pode ter um pouco de som externo que vaze, eu posso cometer algum erro que também passe pela edição e vocês acabem vendo durante o vídeo. Mas a ideia é que a gente possa ter pelo menos um conteúdo semelhante ao que nós tínhamos nas nossas aulas presenciais. Hoje nós vamos ter um vídeo do quadro Foco na Voz, onde nós vamos ter uma aula completa falando de um aspecto específico do canto. E aí, tá preparado? Tá preparada? Então, bora lá, vamos começar. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre como que a gente pode organizar os nossos estudos do canto. Eu espero que tenha te ajudado um pouco, afinal de contas, eu passei um pouco das receitas que eu mesmo uso para estudar quando eu estou preparando o meu repertório. É muito importante que a gente tenha na nossa cabeça que repertório e estudo de repertório é uma coisa e ensaio é outra coisa. A gente viu isso na aula passada, a gente compreendeu como que funciona esse processo de estudo e de ensaio e vocês foram desafiados a estudar um pouco através desse método. E aí, conseguiu estudar? Me conte um pouco como foi essa experiência. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre registro. Já tem algum tempo que eu fico mencionando o registro quanto um aspecto da técnica vocal nas aulas que a gente tem feito, mas eu ainda não tinha trabalhado quase nada sobre isso. Por algumas razões. Primeiro, porque eu acho que é um assunto bem complicado. Do canto, dos aspectos da voz, na minha opinião, o registro é o mais complicado dos três. Mas também porque eu acho que é muito importante que exista uma confiança, que é necessário tempo para se criar, e essa confiança é uma confiança vocal, a segurança de você começar a aceitar a sua identidade sonora. E o registro, ele vai influenciar muito na qualidade desse som. Então é muito importante que nesse momento você já tenha algumas compreensões sobre si próprio para poder dar conta de estudar registro sem causar grandes problemas. Até porque nós estamos fazendo por uma aula remota e eu não vou estar acompanhando se você vai estar fazendo certinho. Mas pelo menos a gente pode trocar uma ideia, você vai ter uma boa noção. E daí na nossa monitoria, sim, na de sexta-feira, quando eu escuto vocês cantando, a gente pode, enfim, trocar uma ideia melhor, onde eu ouço vocês fazendo essa troca de registro. Mas como vocês vão ter que estudar, me preocupa eu tentar passar isso antes para vocês e acabar demorando muito mais para aprender por causa de alguns outros problemas que possam ter no caminho. É muito importante ter paciência, porque registro não é um assunto muito simples da gente entender. Mas antes, vamos aos recadinhos da semana, porque eu já estava esquecendo. O primeiro recadinho sempre será o da boa convivência. Nós estamos vindo das nossas aulas presenciais para as nossas aulas online e muita coisa a gente já tem conseguido melhorar e aperfeiçoar nesse caminho, tanto eu quanto vocês. Mas a gente sempre vai ter alguma dificuldade de lidar porque não é a mesma coisa do que as aulas presenciais. Então é muito importante que nesse momento a gente tenha pelo menos esse espírito da boa convivência que sempre tivemos nas nossas aulas presenciais, né? Então, assim, quando o colega cantar, não se preocupe em ser maldoso ou maldosa. Vamos procurar sempre uma vibe de incentivo para os nossos amigos. O segundo recadinho é sobre nossas monitorias. Nós temos duas monitorias semanais, uma na quarta-feira e outra na sexta-feira. A monitoria de quarta-feira acontece às 15 horas pelo Facebook. Nós temos um grupo chamado Oficina de Técnica Vocal com Vanderlei Silva. Você pode entrar nesse grupo, eu vou permitir que você participe do grupo sem problemas.
Você pode interagir com os outros alunos, comentar, você pode participar na elaboração da apostila que a gente está construindo, mas na quarta-feira às 15 horas você acompanha diretamente uma live onde a gente vai trocar uma ideia, eu vou tirar algumas dúvidas, enfim, espero vocês na live quarta-feira às 15 horas. Na sexta-feira tem outra monitoria. Essa monitoria acontece pelo Google Meet, então precisa ter um link para acessar. Mas esse link vai estar disponível lá no grupo do Facebook, pelo menos uma hora antes, ali por volta das 2 horas da tarde. A partir das 2h55, mais ou menos, eu já começo a aceitar alunos na sala de reuniões. E o número é limitado, mas a gente tem bastante vaga para que as pessoas possam participar. Na monitoria dessa semana, a gente vai ter um karaokê online, onde os alunos vão cantar livremente seus repertórios, eu também vou cantar, e é livre de julgamentos, livre de avaliações. A ideia é só que a gente se divirta. Você é nosso convidado, nossa convidada, venha participar do nosso karaokê online. Né? A gente faz de vez em quando, nós fizemos o primeiro há um mês atrás, a gente vai fazer o segundo agora. A gente espera você lá, ok? Então, quarta-feira, 15 horas no Facebook e sexta-feira, às 15 horas no Google Meet. Se você precisar entrar em contato comigo, você pode deixar uma mensagem, tanto aqui nesse vídeo, quanto você pode procurar lá no grupo do Facebook. Admito que lá no grupo do Facebook é mais fácil e mais rápido de eu responder. Ainda mais se for no horário da monitoria, porque daí eu tô lá, eu já vou ler o que você escreveu e eu já vou falar alguma coisa sobre isso. Aqui no canal do Cultura na Rede tem vários outros vídeos de várias outras oficinas. Dá uma olhadinha se tem alguma oficina que te interesse. Além disso, existem aqueles vídeos que são de apresentações, de performance de alguns artistas aqui da cidade. Você pode dar uma olhadinha também, inclusive tem um vídeo meu lá cantando, se você quiser, se você puder, dá uma olhadinha lá e já deixa seu joinha. Na dúvida, para você estar sempre informado e informada do que acontece aqui no nosso canal, eu sugiro que você se inscreva no canal e ative os sininhos, assim você sempre recebe as notificações de quando chega vídeo novo no canal. E também aproveita e deixa um like aqui no vídeo, né? Tanto nesse quanto nos outros, vai assistir as outras videoaulas. A gente tem vários conteúdos que com certeza vão fazer diferença nessa aula para você poder aprender um pouco mais e desenvolver melhor. Se você assistir só essa aula, pode ser que também acabe te ajudando, mas o ideal é que você venha acompanhando a nossa linha de pensamento. Mas chega de recadinho, chega de enrolação, bora para a nossa aula. Vamos lá? Muito bem, professor, você tem falado tanto de registro, mas o que é isso? Vamos lá, vamos entender. O registro é um aspecto da técnica vocal, do canto. Lembra quando lá no começo nós dividimos em respiração, registro e ressonância? Então, é um desses aspectos. O registro, eu fiz uma comparação lá na nossa primeira aula falando sobre um teclado, comparando os aspectos da técnica vocal a um outro instrumento, o teclado. Então eu falei que a respiração é a energia elétrica que faz o teclado funcionar, que liga tudo, né? E eu falei que a ressonância são as caixas de amplificação do teclado, seja do próprio aparelho ou uma caixa extra que você coloque para ter maior difusão do som, né? Mas é a caixa de amplificação, seja qual for. Registro é o instrumento, é o aparelho propriamente dito, é o teclado funcionando. Então, a gente pode dizer que registro tem a ver, envolve a fonte de emissão do nosso som. Então, é por isso que também chamamos o registro, muitas vezes, de fonte. E as fontes, né, são vários músculos que atuam na hora de cantar e o trabalho de conciliação desses músculos mudam as características da nossa voz. Então a gente pode dizer que o timbre é determinado sim pelos aspectos de ressonância, como a gente já viu, então vai afetar as características do som e por isso afeta o timbre. Mas essa musculatura que trabalha na hora de cantar,
ela também influencia na qualidade do nosso timbre. Então, ela também vai afetar no tipo de voz que a gente vai desenvolver, seja tanto no estilo, né, quanto no aspecto técnico. Então, seja se você quiser cantar MPB, cantar ópera ou cantar música de musical, vai ser diferente a estrutura desse timbre, então, portanto, vai ser diferente o registro e também vai ser diferente dentro da própria técnica ali, daquele assunto específico. Então, assim, dentro do canto lírico, dentro da ópera, também é possível explorar timbres diferentes por causa da manipulação dessa musculatura. Quando a gente fala em registro, a gente está falando de uma musculatura que fica na região laríngea. A gente tem a parede da faringe, né, que a gente viu lá na aula falando do trato vocal, e daí dentro dessa parede faríngea a gente tem a laringe, e dentro da laringe a gente tem essa estrutura que contribui na emissão do som. A gente está falando de uma musculatura muito pequena. A gente tem estudos que falam que a prega vocal tem aproximadamente 32 milímetros, ela é muito pequena. E todo o aparato dessa musculatura está concentrado nessa região. Pode ser interno dessa região, então pode estar dentro desses 32 milímetros ou ao redor dele, causando alguma alteração na qualidade de som. É o registro que determina como que a nota vai ser estruturada. Então é importante que você já tenha uma boa compreensão de afinação, por exemplo, mas é muito importante que você tenha essa percepção auditiva sobre si, de se é agudo ou se é grave, porque é aí que o registro vai trabalhar de verdade. Nós vamos lidar principalmente com o registro modal, que é dividido em 3. Mas a gente vai falar dos outros registros e a gente vai compreender como esses registros funcionam. Embora não seja hoje ainda que a gente vai entender a prática desse som usando esse aspecto técnico. A gente vai ter uma outra aula para falar sobre isso. Hoje a gente vai entender mesmo como que vão funcionar essas estruturas e como que a gente vai trabalhar com elas para ativá-las, despertá-las, né? E fortalecer essa musculatura. Depois que ela estiver fortalecida, é que a gente vai começar a pensar como ela vai trabalhar durante o canto, beleza? Outra coisa muito importante da gente assimilar é que o registro, embora seja um aspecto técnico, ele é muito difícil de ser manipulado. Primeiro, porque ele é menos tátil do que os outros, né? Então, assim, a respiração você pegou, né? Você sentiu as coisas acontecendo. Quando se fala do trato vocal, você pega no gogó aqui, você vê o gogó descendo, você sente o palato subindo. No registro, a gente está falando de músculos tão pequenos que essa capacidade de sentir o trabalho muscular é muito mais complexo de encontrar. A gente consegue ter uma boa referência através da audição. Então é muito bom que o ouvido já esteja bem desenvolvido, como a gente já conversou agora há pouco. Mas também é importante que vocês tenham começado a compreender melhor como se autoconhecer por dentro. Porque essa musculatura vai ser uma que a gente não vai ter acesso tátil, a gente não vai ter como visualizar, a gente não vai ter como assimilar de outra forma que não através da autopercepção e do ouvido. Beleza? Outra questão importante é que a gente assimile que isso tudo aqui, onde está essa estrutura que a gente vai entender hoje, é um grande corredor, é um local de passagem. Entende? Corredor que eu digo não de correr, mas de ser um corredor mesmo, né? Um espaço ali, né? É um local de passagem, é uma via de passagem, porque o foco maior vai estar na sua respiração, a forma como você impulsiona esse som
e vai estar como você organiza esse som depois, que são as partes mais manipuláveis, digamos assim, da técnica vocal. O registro, você também vai assimilar bem e vai conseguir compreender bem, essa manipulação também é real e ela vai acontecer. Só que ela é um pouco mais complexa, então ela vai demorar um pouco mais. É muito importante que você esteja atento e atenta ao teu registro, mas entender que na verdade isso é um processo que vai acontecer meio que naturalmente, assim, ele vai desenvolvendo conforme você vai praticando, e assim, como são músculos muito pequenos, é mais uma questão de um clique assim para compreender, sabe? É diferente, por exemplo, da respiração, que você está pegando ali, então você vai malhando, você vai sentindo e você desenvolve. O registro não vai ser tão simples assim. Você vai precisar ter paciência de ir assimilando, entendendo, e se tiver muito complexo, deixar um tempo, tenta, vai tentando, enfim. É importante para o processo que vocês assimilem que registro, pelo menos na minha opinião, é aquilo que vai dar mais trabalho para desenvolver, e por isso eu acho que é muito importante que vocês já tenham assimilado bem o que tem antes disso. Eu estou repetindo de novo, porque agora o assunto começa a ficar tenso e complicado, beleza? Eu sugiro até, assim, eu vou falar termos técnicos que são mais complexos, e eu sugiro que se você quiser anotar, pode, mas eu também vou fazer aquele jeito mais simplificado, eu vou trazer alguma analogia e vou falar como que vai ser a aplicação dessa analogia na nossa comparação, ok? Então agora que a gente entendeu o basicão de registro, assim, o que ele é pelo menos, agora a gente vai começar a parte mais complicada. Tá preparado? Tá preparada? Então vem comigo, vamos lá. Bom, então a gente vai entender a estrutura laríngea, onde se encontra a prega vocal, e a gente vai entender agora como que vai ser o desempenhar, o ativar do registro, como que funciona essa estrutura aí, ok? Então, funciona assim, a gente, tem a parede faringe ali do trato vocal, que a gente viu na aula de trato vocal. Daí dentro dessa parede faríngea, lá na base dela, aqui embaixo a gente tem a laringe, e daí na laringe é que as coisas acontecem. Na laringe nós vamos ter algumas cartilagens, então a gente tem uma bem conhecida que fica aqui na frente, que é a tireoide. Ela é conhecida sempre porque ela é uma das que dá problema, assim, hipotireoidismo, hipertireoidismo, enfim, a tireoide é famosa. Ela é responsável pela distribuição de hormônios no corpo também, e ela tem uma função de apoio dos músculos, assim, o músculo sai dela e vai para algum outro lugar. Então a gente tem essa cartilagem aqui que é a tireoide. A gente tem acima dela um pouco, o ideal seria que eu mostrasse isso para vocês, numa maquete ou alguma coisa do tipo. Na verdade, vocês vão encontrar uma tonelada de vídeos aqui no YouTube que já fez assim. Eu não vou fazer, primeiro porque eu não sei, dá muito trabalho e eu não entendo como fazer montagem disso na edição. E a estrutura mesmo, o aparelho que costumam ter e tudo mais, assim, é um tipo de uma maquete, assim, enfim, eu não tenho. Então a gente vai ter que lidar com a imaginação por enquanto. Qualquer coisa depois você procura um outro vídeo aí que mostre como que é essas cartilagens. Mas a gente tem então a tireoide aqui na frente, a gente tem a cricoide que fica um pouco acima da tireoide, um pouco para trás dela. Então a gente tem a cricoide e a gente tem lá atrás a aritenoide, que é um par, ela vai ter uma no lado e outra do outro lado. Então nós temos a aritenoide. Os músculos são de onde são para onde vão. Então nós vamos ter um grupo de músculos que trabalham. Alguns são mais protagonistas, outros menos, mas todos eles atuam na hora da gente cantar. Beleza? Então assim, nós temos saindo da tireoide e indo para a aritenoide 1 e a aritenoide 2, então quer dizer, são dois músculos paralelos. A gente tem o TA, tireoaritenoide, sai da tireoide, vai para a aritenoide,
aritenoide, beleza? E daí nós temos dois. Então, nós temos o tireoaritenoide de um lado, tireoaritenoide do outro lado. O TA, que é assim que a gente chama, o TA é o músculo da prega vocal propriamente dita. É o TA que é revestido pela mucosa ali, que gera vibração, ele é o principal músculo. Também a gente costuma chamar essa estrutura de PPVV, que é tipo prega, prega, vocal, vocal, tá? PPVV, porque é justamente um par. Então, por isso que é assim que é feita a nomenclatura, ok? Daí nós temos um outro músculo saindo da cricoide e vindo para a tireoide. Esse músculo que sai da cricoide e vai para a tireoide é o cricotireoideo, ou CT. Eu já vou dar um jeito disso ficar um pouco mais simples, tá bom? Mas por enquanto eu vou falar os termos como eles são. O CT, ele tem uma função de gerar um maior alongamento da prega vocal, vamos dizer assim, por enquanto. A gente vai entendê-lo melhor e a gente vai compreender melhor o que ele executa. Mas assim, eu estou trazendo nessa aula uma introdução para que vocês possam compreender basicamente o que está acontecendo. Mas é na outra aula sobre registro que a gente vai conseguir assimilar bem essa musculatura e compreender como ela funciona na prática mesmo, tá? Hoje vai ser uma aula um pouco mais teórica, tá bom? Então assim, a gente tem o CT saindo da cricoide e vindo para a tireoide, tá bom? Nós vamos ter alguns músculos, esses dois são os principais, tá? Vamos chamá-los de músculos primários, porque eles são os que vão ser principais nessa construção do registro. Os outros também são atuantes, mas vamos dizer assim que eles são menos protagonistas, eles são secundários. Dessa musculatura, a gente vai ter o CAL, C-A-L, que é o cricoaritenoideo lateral, ou seja, ele sai da cricoide e ele vai para a aritenoide, que é lá de trás, pelas laterais. Então, a gente vai ter o cricoaritenoideo lateral, CAL. A gente vai ter um outro chamado CAP, que é C-A-P, que é o cricoaritenoideo posterior, porque ele vem por outro rumo, né? Ele vem por trás, então é uma musculatura posterior. E nós temos vamos dizer assim, ariaritenoide, que é o músculo que junta uma aritenoide à outra, né? Então a gente viu que as aritenoides ficam ali para trás e a gente vai ter uma junção dessas aritenoides lá atrás com esse músculo chamado ariaritenoide. Então, quando cada músculo desse começa a trabalhar no desempenho da emissão do som, muda a qualidade desse som. Então, quanto mais músculos você consegue pôr nesse jogo, mais qualidades diferentes de som você consegue conquistar. Claro, tudo isso tem a ver também com ressonância, não dá para desvincular uma coisa da outra, mas é muito importante que a gente compreenda que o timbre ele vai ter a sua fonte nessa questão dos registros, beleza? E daí a gente tem como esses músculos se movimentam para favorecer o trabalho de emitir o som conforme a gente quer que saia esse som. Então a gente vai entender de um aspecto geral assim. O TA, o tireoaritenoide, é uma musculatura basicamente paralela ao chão que trabalha se alongando e se retraindo. Quando se alonga, o som fica mais agudo, mais fininho. Quando se retrai, fica mais grave. Isso acontece por causa da vibração da prega vocal. Então a gente tem que compreender melhor como que é a própria prega vocal. A prega vocal, que é essa estrutura que a gente já está vendo,
ela fica paralela ao chão, ela é um par, então ela vai ter duas faces. Aqui na frente a gente tem a cricoide, lá para trás nós temos a tireoide, perdão. Aqui na frente nós temos a tireoide, lá para trás nós temos a cricoide, né? Ela é paralela ao chão. Conforme vai ficando mais agudo o som, as pregas vocais vão se esticando mais, e essa vibração ela não acontece só assim, né? Só num ângulo. Ela acontece vibrando em todos os ângulos, assim, ó, sabe? Ela faz mais ou menos essa vibração. E quanto mais fechada, mais esticada, mais rápida é essa vibração e por isso mais fininho é o som. Um bom exemplo de compreender isso é aquela boca de saída da bexiga. Quanto mais esticado está a bexiga, né, esvaziando, mais agudo fica o som. É muito similar ao da prega vocal. É mais ou menos assim que a prega vocal funciona também. Essa musculatura que se estica e desestica, é revestida dessa mucosa, que a gente já tem falado muito sobre essa mucosa da prega vocal, e é essa mucosa que vibra, e é essa vibração que gera o som. Então, por causa dessa estrutura, né, que a gente entendeu agora da prega vocal, nós temos o TA com esse serviço de alongamento aqui direto. E daí a gente tem o CT com uma função superior, né? Não a função é superior, ele está numa posição superior, ele vai ter a função de lidar com esse alongamento de uma forma menos densa. E ele vai ter a função de esticar um pouco mais e retrair um pouco mais a tireoide. Basicamente isso. A gente não consegue ter autonomia do trabalho desses músculos, nenhum trabalha sozinho, todos vão trabalhar ao mesmo tempo. Só que você consegue entender que um vai trabalhar mais que outro a partir da qualidade, do tipo do som que você quer reproduzir. Estão comigo até aqui? Eu sei que esse assunto é meio complicado da gente ir assimilando, mas eu prometo que já já vai ficar um pouco mais simples. Estão comigo? Vou continuar. As movimentações do cricoaritenoide lateral, do cricoaritenoide posterior e do abioaritenoide são funções secundárias. O TA e o CT são os que vão estar atuando principalmente, eles são os principais promotores do som, vamos dizer assim, e essas musculaturas secundárias, elas vão estar trabalhando em ajustes principalmente no desempenho desses dois grandes músculos. Lembrando que a gente está falando de músculos em uma estrutura que tem aproximadamente 32 milímetros. Então, vamos com calma, beleza? A gente está falando de músculos muito pequenos. Eu estou chamando de grandes estruturas em relação aos outros músculos, né? Da própria estrutura. Mas lembrem que a gente está falando de tudo uma musculatura muito pequena, muito humilde, beleza? Na prática, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: quando você estiver cantando, você vai ter vários músculos na prega vocal que vão estar atuando e interferindo na qualidade do teu som, no teu timbre. Se você usa mais um músculo do que outro, você vai ter uma qualidade de voz diferente do que se você estivesse usando outra musculatura. Percebe-se, por exemplo, que quando a gente faz notas mais agudas, um som mais fino, o CT costuma ser mais atuante. E quando se faz um som mais grave, mais pesado, é o TA que costuma ser mais atuante. A gente vai entender mais pra frente que dá para fazer as coisas acontecerem indiferente de ser agudo ou grave. Então o TA consegue fazer alguns agudos e o CT consegue fazer alguns graves, assim, com predominância. Lembra que eu falei? Nenhum músculo trabalha sozinho, todos trabalham ao mesmo tempo. Mas predominantemente um músculo pode alcançar um pouco das estruturas do outro. E daí, enquanto você está cantando, você não fica na mesma região. Nem toda música é só grave, nem toda música é só aguda. Você vai ter que fazer agudos e graves dentro da mesma música.
existe a troca desses músculos, do desempenho desses músculos, né? A intensidade de uso desses músculos muda de uma nota para outra. E existe uma mudança que é perceptível na voz, no som. A essa mudança nós chamamos de mudança de registro, ou giro da voz, ou local de passagem, nota de passagem. Tudo isso tem a ver com a mesma questão, que é a troca dos músculos trabalhando. Às vezes o TA troca a sua função para o CT e vice-versa, mas é nessa troca que se percebe essa mudança da qualidade do som. Beleza? Então, comigo até aqui, vou continuar. Eu acho que vai ficar mais fácil se eu explicar assim, ó. Pensem que existe dentro dessa estrutura personagens. Então, nós vamos ter CAL, nós vamos ter CAP, nós vamos ter AA, todos trabalhando. Não vamos falar deles hoje, a gente vai falar de CT e TA. Vamos chamar CT de Cleiton e vamos chamar TA de Tânia. Cleiton, ele é um esportista, ele é um ginasta, um atleta, um nadador, ele é um lutador de MMA, enfim, ele tem uma densidade muscular muito grande, ele é muito forte, mas ele é flexível, muito flexível. Ele consegue fazer muitas coisas, ele é muito ágil, ele consegue se virar, vamos dizer assim. O TA, Tânia é uma halterofilista, uma levantadora de peso, tem musculatura mais densa, mais firme. Qual a diferença de Cleiton e Tânia? É que Tânia é bem mais forte que Cleiton, muito mais, porque ela é muito mais malhada. Só que ela não é muito flexível, ela é meio durona assim. E já Cleiton não, Cleiton tem molejo, vamos dizer assim. Na hora de cantar, Tânia dá super conta dos sons mais densos, porque, ela é fortona, malhou a vida toda e tal. Só que no canto a gente precisa também de agilidade, de versatilidade, no que está sendo produzido. E daí entra Cleiton, que Cleiton é extremamente versátil. Nossa, Cleiton, dá super conta de fazer. Ele faz os agudos, ele faz os graves, um pouco menos de qualidade e tal, mas ele faz. E Tânia não, Tânia é mais na dela, ela vai fazer aquilo ali e pronto. O que acontece muitas vezes é que Tânia e Cleiton estão meio que atuando juntos. E Tânia está com o som, vamos dizer assim, que eles estão num revezamento de bastão, Tânia está com o bastão. Ela não tem muita habilidade de entregar esse bastão para Cleiton. Então, ela não entrega na mão dele, ela meio que joga. Esse jogar o bastão para Cleiton é quando a voz muda, ela quebra, ela faz esquisito. Minha professora fala assim, deu galo, tem a ver com isso. Tânia não entregando na mão de Cleiton o som, sabe? Ela dá uma jogada assim, e daí nesse caminho aí, nesse jogar, o som se perde, ele se desestabiliza. Como que deve ser feita essa passagem? Os dois precisam aprender a trabalhar em harmonia e Cleiton precisa entender que Tânia não é flexível e ele vai ter que vir até ela para resolver essas coisas aí. Então a gente vai aprender a lidar com uma qualidade de som onde o TA e o CT aprendam a trabalhar em harmonia. Para que quando tenha que ter essa passagem de som, quando Tânia for entregar o som para Cleiton ou Cleiton for entregar o som para Tânia, essa quebra da voz não seja aparente.
Então se trata, na verdade, da gente malhar tanto os dois músculos individualmente para eles compreenderem como cada um vai trabalhar, quanto fazer com que esses dois músculos trabalhem em comum acordo, para eles entenderem como eles vão atuar juntos. Quem vai ser mais predominante, quem vai ser menos predominante em determinada região da voz, em determinada região do som. Mas assim, professor, por que Tânia é tão forte assim e Cleiton é tão flexível? Tânia é tão forte porque você usa muito ela. Essa musculatura, o TA, você está acostumado a usar porque é a musculatura da fala, é a musculatura básica da emissão do som. O CT também vai estar atuante, mas o TA é predominante. Então é uma musculatura extremamente malhada porque ela é extremamente utilizada. Já o CT é uma musculatura menos utilizada, é uma musculatura que exige um pouco mais de atenção para que seja fortalecida. E como a gente nunca teve consciência dessas coisas, a gente nunca deu muita atenção para Cleiton. Então não é só que Cleiton é um pouco menos tonificado do que Tânia. No caso de quem está começando, Cleiton não tem tônus. Então assim, vamos pensar que o Cleiton ele tem um potencial de se tornar essa figura extremamente forte, musculosa e flexível. Só que no momento, principalmente em quem está começando a cantar, Cleiton vai estar fraco. Ixi, vai estar mirradinho assim, mal treinado, porque não é o hábito utilizar essa musculatura, né? Então, é muito importante que a gente assimile que nesse começo, pelo menos, o nosso foco, a nossa atenção vai estar em Cleiton. Porque como Tânia já tem a sua tonificação da fala, porque é uma musculatura que usamos na fala, ela já está bem tonificada, então é Cleiton que a gente precisa trazer para a jogada. Beleza? Agora vem uma questão bem importante. Presta atenção aí. Vou até me ajeitar aqui, para a gente conversar isso de um jeito mais sério, diferente, tá? A gente conseguiu entender, então, como é Cleiton, como é Tânia, como atuam, como trabalham, né? E a gente sabe que, na verdade, não é Cleiton e Tânia. É CT e TA, cricotireoide e tireoaritenoide. Agora, a gente vai assimilar como esse som é reproduzido. E é aqui que entra o X da questão. Vocês pensem aí uma situação de canto, seja você cantando ou você ouvindo alguém cantar. A pessoa está cantando, né? Vai fazer cantando ali numa região confortável, que é o de praxe, canta na região confortável. Daí vai fazer umas notas mais agudas, porque tem lá no meio umas notas mais agudas na hora de cantar. E a pessoa tenta fazer essa nota e não chega na nota. Fica no meio do caminho, fica desafinado, não chega na nota. Dessa pessoa tenta pôr mais força, ela tenta pôr mais tônus e mais energia para alcançar a nota. E o que acontece? Não alcança. Daí a pessoa acha assim, não deu ainda, vou fazer mais força, mais tônus e bota mais energia ainda. E não chega na nota. Cantar não envolve força. Cantar envolve jeito. A musculatura precisa sim estar bem tonificada, mas é bem tonificada para que você possa ter controle sobre ela, não para que você possa forçá-la absurdamente. O que acontece com quem não tem instrução e acaba forçando assim, é que a pessoa não assimila a troca de registro. Ela não entende que vai ter mais de um músculo atuante e ela tenta segurar tudo com Tânia, tudo com TA. Então é a voz de fala, a pessoa tem essa musculatura fortalecida, ela fica usando o TA e vai utilizando essa musculatura para cantar também. Óbvio, se você treinar, em algum momento o TA vai começar a dar conta de fazer coisas interessantes, né? Além das funções dele, ele vai fazer mais algumas coisas, porque ele foi fortalecido, mas não vai ter a mesma qualidade, sabe? E nem vai ter o mesmo processo de execução, vai ser um processo mais complicado, com certeza. Então, qual é a receita? Se você está cantando e chegou naquela nota que você não alcança,
Talvez a solução não seja por mais força, mas sim diminuir e tirando a força, até deixar num tônus bem neutro, quase de uma voz neutra mesmo, assim, sem grandes características de timbre. Deixar a voz bem leve para que o CT comece a entrar em atuação. Essa leveza da voz é o CT começando a atuar. Eu costumo dizer que é como se estivesse cantando para um bebê dormir, ou se fosse cantar no ouvido da pessoa amada. Enfim, a ideia é que seja algo leve, algo sutil, para ir fortalecendo essa musculatura do CT e compreendendo essa troca de registro. Conforme o CT for se tonificando, essa quebra ali da voz, ela já diminui. Porque um dos motivos de ela ser tão evidente é porque você tem um músculo muito tonificado e um outro músculo fracote. Mas quando os dois estiverem bem tonificados, daí essa diferença vocal já vai se diminuir bastante. Mas para camuflar perfeitamente, treino, né? Entender essa musculatura, fortalecer o CT tanto quanto o TA e depois fazer com que os dois aprendam a trabalhar em comum acordo. Então, o trabalho dessa musculatura em relação à qualidade do som é se o som vai ser mais bruto ou se ele vai ser um som mais sofisticado, né? Claro, eu não estou tirando os méritos do TA. O TA é fundamental, ele vai ser muito importante, mas acontece que ele é um músculo que, por ser um músculo da fala, ele é naturalmente fortalecido. E agora a gente precisa dar um fortalecimento para uma outra musculatura, que é o CT. Ok? Estão comigo até aqui? Beleza? Eu vou continuar. Tá bom, professor. Eu já entendi, mas como que é o som? Como que eu faço para treinar esses músculos? Quais são os exercícios? Eu vou passar alguns exercícios, mas eles não são necessariamente exercícios musculares, como os da respiração ou de alongamento, como é o alongamento do trato vocal. Eles são exercícios que envolvem a fonte de emissão do som, então precisa ter som acontecendo, né? É muito importante que vocês entendam que eu não gosto de passar esses exercícios assim no YouTube, porque eu não tenho feedback, eu não tenho retorno de vocês, eu não escuto vocês reproduzindo e por isso eu não tenho como garantir que mesmo que eu esteja explicando corretamente, você esteja executando corretamente. Aqueles alunos que fazem aula presencial comigo, eles sabem que eu paro, eu corrijo muitas vezes até encontrar um som que seja o mais próximo do ideal. E aqui a gente não consegue ter isso, mas eu peço que você observe o que está acontecendo contigo. Então, um exercício que a gente vai utilizar para fortalecer a musculatura de TA pode ser TR ou BR. Então, pode ser o TR ou BR. Esses dois exercícios têm a mesma função, porque eles geram uma vibração na prega vocal e essa vibração ela é de fortalecimento também. Ela tem o relaxamento ali quanto um exercício de aquecimento, mas nesse caso não, a gente está falando de fortalecimento de musculatura. Embora, como eu já disse, o TA é uma musculatura extremamente fortalecida, então talvez não seja necessário esse exercício para fortalecimento dessa musculatura, ok? O foco vai ter que ser a musculatura do CT, que é a musculatura assim que mais interessa para a gente nesse momento. Como que a gente vai lidar com esse fortalecimento? A gente vai usar ZU, ok? Então a gente vai pegar esse ZU e vai fazer o som. O problema é que dá para fazer isso com TA também. Então se fizer tipo um Z, isso é TA produzindo esse som. Não é a nossa ideia. O que a gente precisa é de um som que trabalhe a musculatura do CT, que seja um som mais leve. Então a gente vai fazer essa nota, mas a gente vai ir até o mais agudo que puder numa ida só, tá bom? Diferente dos exercícios de aquecimento que eu passei, esse a gente vai fazer de uma vez só para sentir essa troca acontecendo, sentir essa musculatura sendo trabalhada.
Eu vou fazer completo porque daí vocês também conseguem observar a minha mudança de registro, tá bom? A minha voz se trocando de uma musculatura para outra, aparecendo a quebra ali, beleza? Então, ó, pega o exercício do Z, eu vou até me organizar aqui, me arrumar por causa da respiração. Então, eu vou inspirar, abastecer bem certinho, já pensando nas estruturas que a gente já viu, não vou falar disso de novo. Então, prepara e... Conseguiram achando as quebras no meio do caminho? Eu fui tentando torná-las mais evidentes. Como minha musculatura é, de uma certa forma, um pouco mais malhada, essa quebra de registro tende a ser menos evidente. A ideia é que vocês vão tornando cada vez menos evidente essa quebra de registro. Ou que se for para aparecer essa quebra de registro, que seja proposital. Aconteceu porque você queria que acontecesse. Né? Se você quiser fazer de novo, você sabe como executar novamente. Mas não que seja um acidente vocal, que você não queira provocar e acabe acontecendo. Né? Então, esses são os exercícios que eu recomendo para trabalhar com essa leveza do CT. E também o M de Maria, que a gente já tem feito, é um bom exercício para entender a leveza desse som. E a dica que eu dou é: cante, comece a trabalhar teu repertório sentindo essa leveza do som, tentando cantar a música de boas, sem colocar aquela grande tensão no som, fazendo um som mais leve, mais sutil. Beleza? Estão comigo até aqui? Então, bora para finalizar o nosso vídeo. A gente já está chegando no final. Então, pessoal, é isso. A gente assimilou e compreendeu como que funciona essa musculatura intrínseca da prega vocal ali, né, que atua no som. A gente compreendeu um pouco sobre as cartilagens e como elas são ligadas por esses músculos, como que esses músculos atuam na emissão do som, e a gente aprendeu sobre Tânia e Clayton, TA e CT, e o quanto eles são importantes na atuação do som. Hoje, o meu desafio para vocês é que vocês preparem, deem continuidade no preparo do repertório de vocês, pensando nessa leveza, nesse som menos intenso. Tá bom? Ok? A gente está encerrando por aqui e eu espero vocês na monitoria quarta-feira, na live às 15 horas, no grupo do Facebook e na sexta-feira, às 15 horas também, na reunião do Google Meet. Beleza, pessoal? Então, é nóis!